Olá, uma boa noite para você. Governo mantém expectativa de crescimento do PIB em 5,3%, mas eleva a expectativa da inflação em 2 pontos percentuais. Educação em alerta. De acordo com estudo da OCDE, o Brasil tem a maior disparidade de leitura entre jovens ricos e pobres dentre os países pesquisados. Relatório da ONU adverte: limitar o aquecimento global a 1,5 graus será impossível sem um grande esforço mundial. Veja também como foi o dia na CPI da Covid-19 no Senado e o presidente da França, Emmanuel Macron, anuncia a morte do líder do Estado Islâmico no Grande Saara. Todas estas e outras notícias aqui e agora no Edição Brasil, que já está no ar. A Assembleia Geral da ONU está marcada para o próximo dia 21 e um grande obstáculo para a realização do evento já foi encontrado. A sede da ONU é em Nova York, cidade que adotou o sistema de comprovação de vacina contra a Covid-19 para que as pessoas entrem em ambientes fechados. E a ONU teve que moldar os parâmetros para que a maior parte dos representantes mundiais possam estar presentes nesta Assembleia. Uma das medidas é a disposição à vacinação na hora, ou seja, os representantes de países que não foram vacinados, como é o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, se vacinem antes da Assembleia. De acordo com Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele não pode exigir um comprovante de vacinação dos representantes. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a morte do líder do grupo terrorista Estado Islâmico no Grande Saara, Adnan Abu Walid al-Sahaoui. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira. Sahaoui era ex-membro da Frente Polisário no Saara e da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e fundou em 2015 o EIGS, grupo que, segundo o governo francês, é um inimigo prioritário. Adnan Abu era considerado responsável pela maioria dos ataques no Mali, no Níger e em Burkina Faso. Emmanuel Macron classificou o acontecimento como um grande novo sucesso no combate aos grupos terroristas no Sahel. De acordo com a Rádio França Internacional, o terrorista foi morto em agosto, no vilarejo de Menaka, no Mali, fronteira com o Níger, durante uma operação militar francesa. O governo federal atualizou a estimativa para a inflação, que deve ser mais alta que o previsto. Quem vai traduzir todos esses índices da economia divulgados nesta quinta-feira é o nosso repórter Leonardo Henrique, que já está com a gente. Boa noite a você, Léo. Boa noite, Rafael, e boa noite a todos os que nos acompanham. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira que elevou de 6,2% para 8,4% a meta de inflação de 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC é a base da correção anual do salário mínimo pelo governo. Se os cálculos não se alterarem até o ano que vem, o salário mínimo também deverá ser maior do que o previsto. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.100. Com a nova projeção realizada pelo INPC no acumulado de 2021, no ano que vem o salário mínimo passaria a ser de R$ 1.192,40, bem maior do que os R$ 1.169 de salário mínimo propostos pelo governo no mês de agosto. A Constituição determina que, ao menos, o valor do salário mínimo ele deve ser reajustado conforme o INPC do ano anterior, mas nem sempre é assim. Em 2021, o salário mínimo de R$ 1.100 não repôs a inflação do ano passado. A correção aplicada pelo governo foi de 5,26%, mas o INPC calculou que em 2020 a inflação foi de 5,45%. Para que não houvesse a perda do poder de compra do consumidor, o ideal é que este ano o salário mínimo fosse de R$ 1.101,95.
Rafa. Léo, muito obrigado pelas suas informações, uma ótima noite para você e um bom trabalho. O diretor da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, não compareceu à CPI da Covid-19 para prestar depoimento nesta quinta-feira. Ele afirmou que a convocação acabou acontecendo de última hora e, por isso, ele não teve tempo de se preparar para estar em Brasília com os senadores. De acordo com o senador Omar Aziz, que é presidente da comissão, o depoimento de Pedro Batista deve ficar para a próxima quarta-feira, dia 22 de setembro. O Ministério da Saúde voltou atrás e retirou da lista de vacinação contra a Covid-19 os adolescentes sem comorbidades. A nova orientação é que apenas adolescentes deficientes com comorbidades ou privados de liberdade recebam o imunizante. A pasta listou uma série de motivos para a decisão, entre eles supostos eventos adversos, mas a pasta não esclareceu se a suspensão tem a ver com a falta de vacinas disponíveis para seguir com a campanha de imunização. A Anvisa mantém a permissão da vacinação para a faixa etária e afirmou que investiga um caso de evento adverso, mas que ainda não há evidências para suspender a aplicação da vacina contra a Covid-19 para esses adolescentes que não têm comorbidades. Veja agora com Gabriel Paiva os números da pandemia aqui no Brasil. Nas últimas 24 horas foram confirmados 35.128 novos casos. Ao todo, 21.067.396 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. 589.237 pessoas perderam a vida para a Covid-19, sendo 637 só nas últimas 24 horas. Os dados são no consórcio de veículos de imprensa. Agora os dados da vacinação. 140.373.340 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número equivale a 65,80% da população brasileira. 77.790.276 pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. 36,47% de brasileiros estão com o esquema vacinal completo. 2 estados não divulgaram novos dados de vacinação, Goiás e Roraima. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostra que o Brasil está entre os países que não aumentou os investimentos no setor de educação durante a pandemia para reduzir o impacto do coronavírus na aprendizagem dos alunos e adaptar o sistema de ensino às necessidades que surgiram nesse período. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira. Mais de 40 países foram analisados. Apesar dos vários desafios que o coronavírus trouxe para a educação, o investimento no setor ficou no mesmo patamar do ano de 2018, quando não havia esta pandemia, 4%. Ainda de acordo com o relatório, há uma desigualdade enorme em nível de leitura entre os jovens de alta e baixa renda. Outra desigualdade se nota no mundo do trabalho. Mesmo que as mulheres de 25 a 34 anos tenham mais diplomas do que os homens na mesma faixa etária, elas têm mais probabilidade de estarem desempregadas. Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra que o governo Bolsonaro atingiu o maior índice de reprovação do mandato. Veja agora os números. O levantamento foi divulgado no site do jornal Folha de São Paulo e a pesquisa ouviu 3.667 pessoas com mais de 16 anos dos dias 13 a 15 de setembro em 190 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. 22% considera o governo ótimo ou bom, 24% regular. Os que consideram o governo ruim ou péssimo são 53%. Não sabem ou não responderam 1%. O Edição Brasil fica por aqui. Para rever o que a gente mostrou, acesse o nosso site. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.